Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas, eu sou especialista em automação e hoje a gente vai ter um aulão sobre os PLCs da Rockwell Automation e juntamente com uma pequena introdução ao Studio 5000. Essa é uma aula para quem está no nível básico ou para quem nunca teve contato nenhum com PLC da Rockwell ou com PLC nenhum. No futuro a gente vai ter umas aulas intermediárias aí. O intuito do canal é realmente a gente ter bastante vídeo aí semanalmente, principalmente nesse início relacionados aos os dispositivos da Rockwell Automation, né? Que no Brasil hoje a gente tem um déficit aí de conteúdo na internet sobre os equipamentos da Rockwell, né? A gente vê a Siemens muito em alta, mas os equipamentos da Rockwell eles são equipamentos de extrema qualidade que toda empresa grande vai ter na planta, né? Então, a gente vai começar com uma breve introdução aqui sobre os controladores da Rockwell, né? Não vou passar por todos, né? Eu vou passar pelos que a gente tem as versões para o Studio 5000, que é o software de programação dos PLCs da Rockwell, né? O Logix Designer Studio 5000, ou só Logix Designer a partir da versão X e YZ, né? Acho que a partir da 21, né? Mas todo mundo conhece aí por Studio 5000. O primeiro deles, né, é o Compact Logics. Vocês podem ver aqui. Essa CPU, ela não me recordo quando que ela foi lançada pela Rockwell, mas ela tem desde as versões de firmware antes da versão 21, né? Para quem não sabe, antes do Studio 5000 a gente tinha outro software chamado RS Logix 5000, né? Ah, que também tinha o Compact Logix e a outra CPU que eu vou mostrar, que é o Control Logix, né? Mas a partir da versão 21 a gente começa a trabalhar com o Studio 5000, né? Então a gente tem aqui o Compact Logix, né? Ele é esse controlador aqui. Aqui vocês podem ver que a gente tem o Compact Logix ou Compact Guard Logix, né? Que é a CPU Safety, né? A gente tem vários modelos aqui, mas o- para os mais novos a gente tem esse visual aqui para CPU, certo? O Compact Logix ele é um PLC que ele é modular, né? O que eu quero dizer com isso, né? Que se eu abrir aqui vocês vão ver que os cartões dele que eles vão ao lado, né? Eles não têm um rack, um backplane ou um chassi onde você coloca os módulos de entrada e saída, né? Eles vão todos acoplados ali na lateral do PLC e um do lado do outro, né? Em sequência, né? Ah, aqui a gente tem diversos cartões, então ah, todos os PLCs da Rockwell eles trabalham no seu na sua network Ethernet IP, né? A maioria deles, né? A gente consegue configurar comunicações em outros protocolos de comunicação, mas nativo do PLC da Rockwell é Ethernet IP, certo? A gente vai abordar no futuro sobre arquitetura de rede e tudo mais. Sinceramente, esse não é muito o intuito do canal. Existem canais em português hoje aí que abordam muito bem a parte de network, né, de rede. Então, no momento não vai ser o intuito do canal. E a gente também tem a CPU Control Logix, né? A CPU Control Logix ela é um pouco diferente, eu vou abrir aqui. Ela a gente utiliza o chassi, né? Ou backplane, ou rack, né? Cada um chama de uma forma diferente, mas ele a gente acopla aqui o PLC, né? Esse aqui é uma CPU, eu vou abrir aqui a CPU. Essa aqui é a cara da CPU e a gente acopla justamente ali no chassi, né? A diferença entre o Control Logix e o Compact Logix, você pode imaginar, é o preço, né? O Control Logix é um CPU de grande porte, né, utilizados para processos e máquinas de grande porte, né? E o Compact Logix utilizados para máquinas ou processos aí de ah, pequeno e médio porte, né? Ah, quando a gente vai utilizar a aplicação de cada um, aí depende do tamanho da sua aplicação, da complexidade, né? É, óbvio que eu estou passando aqui, eu estou apresentando os modelos disponíveis aqui, né? Mas se você realmente quer
saber mais sobre a CPU, você precisa realmente pegar o manual e o catálogo, né? Existem diversos modelos de Control-Logix, né? Com a memória maior, né? Com processamento mais rápido. Então, realmente depende da aplicação, né? Do custo do projeto e tudo mais, certo? Então, como eu falei, essas são as duas CPUs que a gente utiliza no Studio 5000, né? O Compact Logix e o Control Logix. E ambos os PLCs, né, como eu apresentei para o Compact Logix, o Control Logix ele também tem a sua CPU Safety, né? Eu não estou vendo aqui no catálogo aqui, né, mas ele tem a sua CPU Safety também. Se a gente pesquisar aqui Control Guard Logix, não apareceu, maravilha, né? Certamente se eu pesquisar no Google Control Guard Logix, ele vai aparecer. É esse estilo aqui. Esse é o Control Logix Standard, né? Mas tudo bem, a gente não vai sofrer por conta disso. A gente também tem a CPU Safety, certo? Para o Control Logix. Então, a gente vai começar aqui a nossa apresentação do Studio 5000, né? Como eu falei, o Studio 5000, ele é o software que a gente utiliza para a programação, monitoramento, né, dos PLCs, né, Compact Logix e Guard Logix. Eu já tinha criado aqui um programa aqui, Aulon Rockwell, mas eu vou criar um novo projeto aqui, certo? E aqui, quando você clica em novo projeto, você tem as opções aqui das CPUs aqui que você pode trabalhar, né? Como eu havia comentado, né, existe o Guard Logix para o Control Logix, né? Ah, eu vou selecionar aqui a maior, né, a mais potente, que é a L85. Na verdade, neste ano de 2026, né, no momento que eu estou fazendo o vídeo, a Rockwell acabou de lançar a L90, né, que é uma CPU ainda mais ah, robusta, né, com capacidade de processamento maior do que a L85, mas para a minha versão do Studio 5000 é a que eu tenho disponível. Então eu vou criar aqui aulão Rockwell, próximo. Aqui a gente seleciona a versão do Studio 5000, estou trabalhando com a versão 36, né? Como eu disse, o Studio 5000 ele começa a operar a partir das versões 21, se eu não me engano, né? E aqui a gente escolhe o chassi, né? Que justamente são aqueles slots que eu havia comentado que a gente tem para adicionar os módulos de entrada e saída, né? Eu vou manter esse de 4 posições aqui, a gente não vai fazer nada complexo, né? Ah, o projeto será CO2 sem parceiro de segurança. Isso aqui no futuro a gente pode abordar aqui a categoria safety do PLC, mas no momento não é pertinente para a gente. E aqui qual posição, aqui qual ranhura que a gente vai ter o nosso PLC. Eu vou manter na posição 0, né? Sem nenhuma proteção, vou concluir e eu vou substituir o projeto que eu já tinha criado antes. E agora ele vai criar aqui o projeto e vai abrir aqui a página do Studio 5000, né? Como eu havia comentado, essa é uma aula para quem realmente nunca teve nenhum contato com o PLC da Rockwell, ou para quem ainda está num nível muito básico, né? Ah, E a gente vai começar aqui a apresentação aqui do software e eu vou apresentar aqui como que a gente faz a adição dos módulos de entrada e saída, né? Aqui em cima a gente tem a nossa barra de tarefas aqui, a gente tem os arquivos, né? Abrir, importar, salvar como e tudo mais, editar, exibir, né? Aqui a gente edita o layout aqui, o que que a gente quer ver, se a gente quer organizar o Control Organizer, né, que é o organizador do controlador, o organizador lógico, a gente pode trocar por aqui também, né, que a gente vai ver nossas tasks, nossos programas aqui, né. Vou voltar para o Control Organizer. A gente tem pesquisa, lógica, a gente pode aqui ó, onde a gente mapeia as tags de segurança, esse é um assunto muito importante que a gente vai abordar no futuro. Aqui todas as configurações de comunicação, a gente pode ver quem que a gente vai ficar online, quem que a gente vai monitorar, carregar, o download ou upload do programa, né? Aqui as nossas ferramentas aqui de proteção, o Compare Tool, que a gente também vai abordar no futuro, o Control Flash, que também será abordado no futuro.
janela e ajuda, né? Tô passando aqui rapidamente porque realmente, à medida que a gente for tendo as videoaulas, a gente vai passar aí por todas as ferramentas do software, certo? Aqui a gente tem um novo, abrir e tudo mais. E quando a gente está online no PLC, a gente tem o visual desta área aqui, se a CPU está em run, se está ok, se o armazenamento tá ok, se o I/O está ok ou não, né? Aqui a gente tem aqui o caminho ou o path de comunicação, né? Aqui as mesmas ferramentas que a gente também tem aqui, né? Selecionar o caminho resistente, ou RS-RU, ou RS-Links, ou Factory Talk Links, que eu vou abordar ainda nessa aula, né? Ah, propriedades do controlador. E aqui no organizador do controlador a gente tem aqui realmente o que é mais pertinente para a gente aqui, né? Que são as tags do controlador, né? O controller tags. Eu aconselho você ter o software instalado na versão em inglês, que é a língua que você vai achar mais material na internet, né? Então, quanto mais familiaridade você tiver com o inglês é melhor. Mas aqui eu optei por manter em português. Aqui o manipulador de falhas do controlador, manipulador de inicialização, e aqui nós temos as nossas tarefas, né? Ah, toda tarefa a gente tem uma task. Toda task a gente tem um programa. Opa. Dentro de toda task a gente tem um programa. E dentro de todo programa a gente tem a rotina, certo? Então a Rockwell sempre vai funcionar assim. A mesma coisa que para safety task, né? Então a gente tem a, a safety task. Dentro da safety task a gente tem o safety program. E a gente tem aqui uma rotina. Sempre vai ser assim. Então, se eu criar um- uma nova task ou se eu criar um novo programa, eu vou ter essas subdivisões dentro de cada uma, beleza? E os grupos de movimento, né, os motion groups, gerenciador de alarmes e os ativos, né? Dentro dos ativos a gente tem aqui as instruções complementares, né? Os tipos de dado, que a gente pode ter o tipo de dado definido pelo usuário, os grupos, né, ou pré-definidos. E aqui nossas tendências, né, que a gente utiliza para poder monitorar a tag, né, ver se a tag está modulando ali uma variável, seja analógica ou se a gente está tendo, a gente pode monitorar também bit de alarme, sinal de alarme. Então as tendências ou trends são para a gente poder monitorar a tag, beleza? Como eu falei, eu estou passando rapidamente porque a gente vai abordar a maioria desses tópicos aqui, a maioria dessas funções do software, com calma à medida que a gente for avançando aqui no nosso treinamento, né? Hoje é um aulão, mas o intuito é a gente ter uma playlist aí de vídeos aí com treinamento, certo? Aqui o modelo lógico e aqui a nossa configuração de I/O. Na nossa configuração de I/O a gente tem o nosso backplane e a configuração de I/O Ethernet, né? Tudo a gente considera como I/O, entrada ou saída, seja Ethernet ou seja de ah, sinal digital ou analógico, certo? Mas aqui seria onde a gente adicionaria nossos módulos. Eu já vou adicionar de uma vez aqui no nosso backplane o módulo de entrada, né? Então eu vou selecionar aqui. Quando a gente já. Vou voltar aqui, que talvez tenha sido um pouco rápido. Com o botão direito e novo módulo, a gente pode adicionar os módulos que a gente quiser aqui para o nosso controlador. É lógico que módulo compatível, né? Não adianta eu ter um backplaner da Rockwell e querer adicionar um módulo da Siemens, né? A não ser que tu esteja falando de um módulo Ethernet, né? Mas para um módulo de I/O, eu vou ter disponível aqui um módulo da Rockwell, né? Então, eu vou colocar aqui 32DI, não apareceu, vamos procurar ele. Acho que é IB32, né? IB32. Esse aqui é um módulo de 32 entradas digitais, né? Quando a gente dá um duplo clique nele aqui, ele vai abrir a janela para a gente poder adicionar ele no nosso projeto, né? Ele vai abrir aqui a nova janela, o novo módulo, né? Está carregando. E aqui a gente pode dar um nome aqui de Digital Input 1, certo? Aqui é revisão e tudo mais. Esses dados aqui, eles têm que estar compatíveis com o que a gente vai ter fisicamente, né? Nada impede a gente de adicionar um módulo aqui,
E no futuro, quando a gente estiver, por exemplo, criando um projeto, a montagem ser de uma revisão diferente ou não, né? Ah, depois a gente pode trocar, né? Eu vou adicionar aqui, vou dar OK. Vocês podem ver que ele criou aqui o módulo de entrada 1 aqui, ó, certo? Na posição 1. Quando eu seleciono o OB32, é o módulo de saída digital, que é a mesma coisa. Ele vai pedir para a gente nomear, né? Revisão e tudo mais, vou manter isso aqui, OK. Falha ao criar módulo, nome válido. Vou ter digitado alguma coisa errada aqui, né? OK. Informações do dispositivo, configuração. Poxa, vou ter que cancelar aqui e adicionar de novo. Não sei porque que ele não abriu a janela novamente. Essa janela. DO. Ver se ele vai aceitar agora. E OK. Aceitou e ele adicionou aqui. Eu vou manter só esses dois módulos por enquanto, porque o objetivo de eu ter adicionado esses dois módulos aqui é para mostrar que quando a gente tem a criação do módulo aqui na nossa configuração de I/O, né, ele cria a tag desse módulo, né? Então, eu tenho aqui o meu módulo de entrada no, na posição 1. Então, aqui são os status do nosso módulo, né? O que eu quero olhar aqui é o input, né? Porque é uma entrada digital, então local 1, que é a posição 1, né? E de input, aqui são os status de falha desse módulo e a tag data, né? Tá se referenciando às minhas entradas físicas, né? Como eu comentei, é um módulo de 32 entradas, né? Então eu vou ter eu vou ter as minhas entradas do 0 ao 31, beleza? Vou fechar aqui. Vamos dar uma olhada no nosso módulo de saída, certo? Eu tenho o local 2, que é minha posição 2 aqui do chassi, e de input. Mas vamos parar para poder pensar, o meu módulo é de saída, né? Como eu falei, esse input que vai ser, neste caso aqui, vai ser os status aqui do meu módulo, né? Eu quero saber do local 2 O de output, né? Quando eu abro aqui, tá aqui meus 32 bits de saída, né? Estou falando aqui agora do meu OB32, meu módulo de saída digital. Então, toda vez que a gente adiciona um módulo aqui, seja ele entrada e saída digital, entrada e saída analógica ou Ethernet, a gente não vai abordar nenhum adicional aqui de módulo Ethernet na aula de hoje, mas toda vez que a gente adiciona algum módulo aqui, ele vai criar a tag aqui. Essa tag é a tag física, né? A tag do hardware, né? Vamos dizer assim, beleza? Então, a gente já sabe como adicionar aqui o módulo de entrada e saída, né? Ah, a gente vai abordar também rapidamente a criação das tasks aqui, né? Das rotinas, na verdade, que a gente vai adicionar aqui no nosso programa, beleza? A gente tem muito material de ladder na internet, né? A gente vai fazer neste aulão também e nas próximas aulas a gente vai abordar a criação de ladder, né? Mas eu acho que já existe conteúdo suficiente na internet sobre o ladder, então a gente vai passar rapidamente, né, pela criação do ladder. Então, como eu falei, ele queria aqui as tags, né? E aqui a gente vai ter a nossa main routine, né? Eu não vou fazer nenhuma lógica na main routine, eu vou criar uma nova rotina, né? Eu vou colocar aqui lad 1. Eu vou selecionar aqui, quando a gente cria a rotina, a gente pode selecionar em linguagem ladder, SFC, ah, function block ou texto estruturado, né? Eu vou manter em ladder e nosso ladder vai estar aqui no main program, né? No programa principal, né?
Aqui a gente tem atribuição, mas a gente não vai deixar, não vai configurar nenhuma. E quando a gente dá OK, ele já cria aqui a nossa rotina, né? Eu já ia falar task, mas é rotina, né? Então, beleza. Eu fechei aqui porque antes de conversar sobre o lado, eu acabei pulando uma coisa, né? Ah, uma outra explicação. Eu tenho um vídeo no canal aí sobre o a comunicação com o Factory Talk Echo, que é o simulador mais recente da Rockwell, né? É o simulador do nosso da nossa CPU, né? Eu não tenho a CPU física aqui, né? Então eu utilizo o simulador. Mas eu não tenho nenhuma aula explicando sobre o Factory Talk Links, né? Talvez eu venha fazer um curto vídeo sobre o Factory Talk Links, né? Mas só para a gente poder abordar rapidamente aqui, eu vou vir aqui, Poco Automation, vou procurar aqui Factory Talk Links. Então, o Factory Talk Links, eu vou abrir ele aqui. Ele é o software que a gente utiliza para configurar um driver de comunicação, né? O que que isso quer dizer? Você tem que instalar alguma coisa, algum driver? Não. A gente tem que configurar aqui os dados aqui da CPU que a gente quer comunicar via Ethernet, certo? Ah, antigamente, para os softwares de versão mais antiga do Studio 5000, a gente utilizava o RS-Links, né? Ainda é utilizado o RS-Links, né? Grandemente utilizado o RS-Links, mas certamente ele vai ser obsoleto no futuro, né? E ele é muito semelhante ao Factory Talk Links. Na verdade, a interface é praticamente a mesma, né? Só ficou mais moderna. Então, eu vou abordar aqui o Factory Talk Links e você aplica igualmente para o RS-Links se você tiver acesso a ele. Então, essa aqui é a interface do Factory Talk Links. É um software à parte do Studio 5000, mas que a gente utiliza, como eu comentei, para a gente poder comunicar com com a nossa CPU. Então, quando você abre aqui o, o drive Ethernet aqui, ele vai ver tudo que a gente tem na rede. Essa CPU aqui é a que eu fiz, que eu tinha adicionado aqui ah, para o nosso simulador do Factory Talk Echo. Vocês podem assistir a aula posteriormente, né? Então, vamos dizer, vou minimizar aqui o meu Factory Talk Links. Aqui a minha CPU, eu abri aqui as propriedades do controlador, fiz um pouco rápido aqui, vou abrir novamente. Então, botão direito, propriedades, a gente tem as propriedades aqui do nosso controlador, né? Esse controlador, se eu não me engano, esse modelo aqui, a gente não tem a porta Ethernet nativa, a gente tem que adicionar um módulo Ethernet para ele. Então, eu vou adicionar aqui no Blackplane um módulo Ethernet, né? Show. Communication. Tem esse módulo Ethernet aqui, eu vou criar ele. Quando a gente cria o módulo Ethernet, a gente dá um endereço de IP para para o módulo, né, que a gente vai comunicar com a CPU. Então aqui eu vou colocar um 92, não, um 27, 10.10.100. E aqui a gente só primeiro definição do dispositivo, que eu digitei alguma coisa errada aqui. 127, vou alterar 92, 68. Vamos ver se ele vai deixar. Eu selecionei esse IP agora. Deixou, né? Então, aqui a gente tem o nosso um módulo Ethernet que a gente pode comunicar. Esse aqui é a propriedade do nosso.
Não, tudo bem. Então tá aqui o nosso módulo Ethernet e a gente pode adicionar os dispositivos Ethernet aqui. Enfim, então, como eu defini aqui o endereço de IP aqui do nosso módulo Ethernet, vocês podem ver aqui o 9268.10.10. Quando eu for comunicar com a minha CPU física, eu tenho que vir aqui no meu Factory Talk Links, que é o software à parte, né? Driver Configuration, adicionar um novo, e aqui eu adicionaria o 92.168.10.10. Esse seria o endereço de IP do meu cartão Ethernet que eu adicionei. E aqui ele encontraria ele na rede. Ele não vai encontrar porque eu não tenho a CPU física aqui, né? Eu vou fechar aqui e vou manter dessa forma, né? Então, só queria mostrar aqui a configuração. Deixa eu abrir novamente aqui o Factory Talk Links. Aqui a gente pode criar um novo driver, né? Deixa eu ver. Configure driver. A gente pode criar um novo drive Ethernet, né? Por que eu posso criar um novo drive Ethernet? Porque pode ser que a gente tenha equipamentos em redes diferentes, né? Então, vamos supor que eu tenho uma planta grande de automação com diversos equipamentos, né? E uma faixa de IP é para os equipamentos da área 1 e outra faixa de IP são para os equipamentos da área 2, né? Então, você pode adicionar mais de um driver Ethernet, né? Isso aqui é emulate, né? Mas eu posso criar mais de um Ethernet que eles podem estar em networks diferentes, né, em redes diferentes. Então a gente adiciona, a gente tem aqui a comunicação USB, muito comum para a gente comunicar com o PLC a primeira vez, né, e setar endereço de IP, talvez até trocar a versão de firmware dos PLCs. A gente, como eu falei, a gente vai abordar mais para frente no Control Flash. Então a gente utiliza também o USB, certo? E aí, como eu falei, a gente pode adicionar mais de uma rede Ethernet aí, dependendo da nossa necessidade. Vou fechar aqui e vamos voltar para o Studio 5000, certo? Então, eu já mostrei aqui rapidamente como que a gente faz a configuração do Factory Talk Links, né? Se a gente não tem o Factory Talk Links no nosso computador, provavelmente você tem que selecionar aqui ah, nas comunicações, selecionar o software de comunicação. Como eu estou com ele aberto aqui, ele não vai deixar, mas ele me daria a opção de utilizar o RS Links, né? Não vou abordar o RS Links agora, tem muito material sobre ele na internet e, como eu falei, é a mesma coisa que o Factory Talk Links. Então a gente já criou o nosso projeto, né? Sabemos como é que a gente configura aqui o Factory Talk Links para poder comunicar com a CPU, né? A gente já tem um vídeo no canal sobre o Factory Talk Echo para a gente criar o nosso simulador. Agora a gente está livre aqui para a gente começar o nosso ladder, né? Eu vou finalizar essa aula por agora, né? Senão vai ficar um vídeo muito extenso. Na próxima aula, eu vou adicionar nossa CPU no nosso simulador e a gente vai começar aqui o desenvolvimento do ladder aqui, ah, já com a CPU online, para a gente ter o nosso primeiro contato aqui com a linguagem do ladder, beleza? Então, grande abraço aí. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixar um like, que a gente vai ter uma sequência de vídeos muito interessantes aí sobre os equipamentos da Rock Automation, beleza? Grande abraço e até a próxima.